Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil, primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao Aprova Concurso, me permita me apresentar, sou o professor Brian Azael da Silva e sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui da equipe do Aprova Concurso, legal? Em nome de toda a equipe do Aprova Concurso, seja muito bem-vindo, que alegria, que satisfação ter sua companhia e eu convido você agora para a gente entrar numa série de vídeos aí para falar um pouquinho mais sobre a disciplina de Raciocínio Lógico cobrada em muitos concursos públicos, mas em especial, eu venho falar para você um pouquinho sobre o concurso do INSS. Concurso do INSS que caiu disciplina de raciocínio lógico na última ocasião, a banca organizadora foi a banca do CESP, e muita gente, muitos candidatos do Brasil inteiro chegaram à mesma conclusão ou terminaram a sua preparação falando, puxa, eu não sei nada de raciocínio lógico, eu não entendo raciocínio lógico e eu vou lá na hora da prova decidir o que é raciocínio lógico. Então, eu venho fazer uma série de vídeos aqui para mostrar alguns detalhes sobre raciocínio lógico e mostrar para você que é possível acertar, é possível mandar muito bem numa prova de raciocínio lógico, mesmo que você não se julgue um nato lógico ou até mesmo dizer que você não tem muitas habilidades matemáticas. É sempre muito comum, eu sempre vejo esse tipo de reação, onde o cara fala assim, olha, Brian, eu não sei nada de matemática, eu não consigo pensar logicamente, para mim a lógica está muito longe. Veja, talvez a grande diferença entre você tirar essa conclusão de ter ou não lógica é entender que raciocínio lógico é uma disciplina, assim como física, assim como química, assim como matemática, assim como língua portuguesa, assim como direito administrativo, assim como direito constitucional, são regras, são propriedades que regem essa disciplina, assim como qualquer outra disciplina. Então, se você nunca ouviu a disciplina de raciocínio lógico, eu acho um pouco equivocado você tomar a decisão de falar que não sabe lógica. De repente, se você passar pelo processo, aprender as regras e propriedades da lógica, você vai ver sim que dá para mandar super bem nas provas de raciocínio lógico, legal? Então eu venho convidar você para uma série de 4 vídeos, onde eu vou mostrar para você um pouquinho, um pedacinho do raciocínio lógico. E nada melhor do que pegar questões da própria banca organizadora. Todo mundo sabe que o CESP, Sebrasp, é uma das maiores instituições, uma das maiores bancas organizadoras de concurso do Brasil inteiro. E a banca do CESP gosta muito de provas de lógica e gosta muito de colocar em suas provas a resolução de problemas. Algo que é muito importante. Você não é mais avaliado pela sua capacidade de resolver equações. Não tem mais aquela história do resolva, calcule, determine, não. Hoje é uma situação, problema, que envolve a realidade do empregado ou que envolve o cotidiano das pessoas. Você precisa gerir, você precisa resolver e sair daquela situação. Exatamente a ferramenta que você usa para resolver isso é a lógica, legal? Bom, então a ideia aqui é basicamente o seguinte, pegar as questões de lógicas mais recentes aplicadas pela banca, e mostrar a resolução para você e mostrar um pouquinho da propriedade e entender que não é um achismo, não é um talvez, não é um tem que ver, não é um depende, nada disso. Existem conceitos que garantem e me permitem tomar a decisão se está certo e se está errado, ou se for de alternativas, qual é a alternativa correta, legal? Então acompanha comigo, vamos para o primeiro vídeo dessa sessão, convido você a assistir os outros numa continuação, pode ser? Vem comigo então, aqui está, ó, Instituto Nacional do Seguro Social, bora comigo então, primeira questão que eu trago para você, raciocínio lógico. Olha só, a respeito das proposições lógicas, julgue o item a seguir. Vamos começar falando para você o que é proposições. Olha só, a lógica que cai em concurso público é a chamada lógica das proposições. Bom, uma proposição é nada mais, nada menos do que uma sentença fechada. Vou tentar melhorar ainda mais a explicação. Uma proposição é uma frase que precisa ser declarativa e afirmativa. E, principalmente, é uma frase que é possível, tem que cumprir essa condição de ser verdadeira ou falsa. Proposição é assim, ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira opção e também não pode ser as duas coisas simultaneamente. Então,
Essa lógica é a lógica das proposições. Por isso que o próprio CESP, às vezes, chama de lógica bivalente. Você vai ver em provas do CESP a presença da palavra bivalente. Bi, dois valores. Ou a frase é verdadeira, ou a frase é falsa. Legal? Por exemplo, quando você fala assim, olha, gostei da aula de lógica. Essa frase é uma declaração. Essa frase você pode dizer que é verdadeira se você gostou. Se você não gostou, você fala que ela é falsa. Isso é uma proposição. Quando uma frase está sozinha, quando esse tipo de proposição está sozinha em uma única frase, nós dizemos que é uma proposição simples. Quando você coloca duas frases, aí ou duas ou mais, você passa a ter uma proposição composta. Por exemplo, gostei da aula de lógica e vou deixar meu like. Olha, quando você fala essas duas declarações, automaticamente você está deixando uma proposição composta. Agora, olha o que ele está dizendo. A sentença, soldado, cumpra as suas obrigações, é considerada uma proposição simples? Lembre-se, proposição simples é uma frase que admite ser classificada em verdadeira ou falsa. E aí, soldado, cumpra as suas obrigações. É uma proposição simples? Não. Não é uma proposição simples porque existe uma restrição. Não é qualquer tipo de frase que é considerada proposição. E o CESP investe muito, é uma das bancas que mais cobra questões desse estilo. Entenda que frases que são perguntas, olha só, perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições. E quando eu falo soldado, cumpra as suas obrigações, olha o tom, soldado, cumpra as suas obrigações. Eu estou emitindo uma ordem. Ordem não é proposição. Assim como pergunta, assim como exclamações. Nossa, aprendi algo novo. É uma exclamação? Não é proposição. Legal? Então não é qualquer frase. E tem mais um detalhe. Eu não sou professor de língua portuguesa, mas eu quero que você entenda que a frase tem que ser minimamente estruturada. Precisa de verbo, precisa de um sujeito, mesmo que oculto, de um predicado. Precisa estar minimamente estruturada para ser uma proposição. Legal? Proposição simples, então, você aprendeu ou revisou comigo. É uma frase, é uma declaração que tem que ser declarativa, afirmativa, verdadeira ou falsa. Legal? Quando você decide colocar várias proposições simples, se dá o nome daí de proposição composta. Perfeito? Uma proposição composta é quando nós estamos trabalhando com duas ou mais proposições simples. Só que quando você trabalha com proposições compostas, aí você precisa pensar o seguinte, eu preciso colar de alguma forma essas proposições. E para colar proposições compostas, você vai precisar dos chamados conectivos. Os conectivos, também conhecidos como os operadores lógicos, são muito comuns dentro do raciocínio lógico. São exatamente a cola para colar as proposições. Não são tantos e você precisa conhecê-los. Os conectivos, a forma de colar as proposições, é basicamente as seguintes. Olha só, existe o conectivo chamado de conectivo e, que oficialmente nós chamamos de conjunção. A conjunção é o uso do conectivo e dentro da lógica representa-se pelo acento circunflexo. Isso mesmo, a lógica tem uma linguagem própria e o acento circunflexo se traduz a palavra e. Outro conectivo é o conectivo ou. O conectivo ou trata-se da disjunção e é o acento circunflexo de ponta cabeça. Alguns entendem como Vzinho minúsculo, tá tudo certo, tá tudo bem. O conectivo mais cobrado em provas é, sem dúvida, o próximo. Se algo, então outro. O se, então, é conhecido como a implicação, também conhecido como o condicional. É o mais cobrado em concurso, o condicional, a implicação. E o símbolo dentro da lógica é a seta.
A setinha representa o condicional. E temos ainda o se e somente se. O se e somente se é conhecido como o bicondicional. E o bicondicional trata-se da dupla implicação. A dupla implicação é a seta dupla. Perfeito? Ou seja, quando você coloca a frase, gostei da aula, vou deixar meu like, você tem que colar essa frase. E para colar, você pode usar a conjunção. Assim, ó, gostei da aula e vou deixar meu like. Você pode colar usando o conectivo ou, gostei da aula ou vou deixar meu like. Você pode usar o condicional, a implicação. Se gostei da aula, então vou deixar meu like. Tá vendo? Você está colando as frases, formando uma única sentença. E ainda, você pode escrever o bicondicional. Gostei da aula, se e somente se, vou deixar meu like. Cada uma delas, claro, que nos leva a um resultado verdadeiro ou um resultado falso. A importância aqui é você entender que o conectivo que você muda, muda o resultado de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Legal? Bom, para ver se realmente você prestou atenção e conseguiu acompanhar o que eu falei ao longo da aula, eu deixo mais um exercício. Olha lá. Julgue o item a seguir relativo a raciocínio lógico e operações com conjunto. Olha só. A sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. A pergunta é, essa frase é uma proposição composta que pode ser representada por meio da simbologia? E aí, será que a simbologia está correta com o texto? Será que é um marco verdadeiro ou falso? Será que depois da minha explicação você consegue pensar? É certo ou é errado? E aí, o que você acha quando você fala, Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos? É verdade que eu peguei duas frases e colei com o conectivo e, formando uma proposição composta? E aí, você marcaria certo ou errado? Muito bem, tem que marcar errado. Você fala, mas Brian, daí eu não entendi. Você explicou tão bem, mas daí eu errei agora. Calma. Lembre-se, Bruna, acesse a internet e acessa lá para mim a data da aposentadoria. Além de ser uma exclamação, esse é um comando, é uma ordem. E não é só porque tem a presença do conectivo e que você vai falar que trata-se de uma proposição composta. Então, lembre-se, exclamações e ordens não são consideradas proposições. Para quem não sabia nada de raciocínio lógico, você já deu um primeiro passo legal, um primeiro passo importante. Mas tem muita coisa para a gente descobrir, tem muita coisa para a gente aprender junto. Então vamos fazer o seguinte, levanta, toma água, dá uma interagida com o pessoal aí, fala que você está entrando numa série de vídeos sobre raciocínio lógico e já já a gente volta com mais detalhes, mais CESP, mais raciocínio lógico. Pode ser? Fica comigo que eu já volto, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.